O veterinário Daniel Marinho responde pelo setor de pecuária da empresa da família, que cria 40 mil animais em 12 fazendas no município de Corumbá. Precisa do cavalo para poder levar, porque não tem como. O caminhão não entra no Pantanal, né? Nós não temos estrada, então é fundamental o cavalo para poder resolver esse problema. Mas não é qualquer cavalo que se dá bem com a ecologia desse lugar. Por isso, em toda a fazenda que a gente entra, encontra animal com sangue da raça pantaneiro. A principal característica do cavalo pantaneiro é a resistência dos cascos à umidade. Então, qualquer outra raça que foi introduzida aqui, ela não se adaptou, principalmente em condições de cheia. Cavalo pantaneiro é uma das especialidades da zootecnista e pesquisadora da Embrapa, Sandra Santos. Ela tem até livro publicado sobre o assunto. Essa raça se formou aqui na região pantaneira. No Brasil não existiam equinos, então eles foram trazidos pelos primeiros colonizadores e encontraram aqui condições perfeitas, principalmente pela qualidade que tem esses pastos nativos. Então eles se adaptaram, se multiplicaram e sem interferência do homem por mais de 2 séculos. Sandra explica que os pantaneiros conseguem comer o capim que fica embaixo d'água, como você pode ver aí, e que eles convivem muito bem com o calor que faz na região. Mas tanta rusticidade não foi suficiente para livrar o pantaneiro da anemia infecciosa equina, uma doença grave, transmissível, que não tem vacina nem cura. A anemia infecciosa equina, ou AIE, como é conhecida, é uma doença viral de equídeos, que quer dizer que é uma doença que o agente é um vírus, né? É o vírus da anemia infecciosa equina, e ela só acomete equídeos. Vão ser infectados os cavalos, os jumentos, que são os asininos, e a cruza do asinino com o equino, que são os moares, a mula, o burro, o bardoto, por exemplo. A veterinária da Embrapa, Márcia Furlan, é uma virologista, uma especialista nesse tipo de doença, e explica que a transmissão da anemia só acontece através do sangue. Qualquer utensílio que possa conter o sangue, esse sangue tendo vírus, vai ser transmitido no animal infectado para o não infectado. A anemia infecciosa tem comportamento singular. Em geral, não mata o cavalo rapidamente. Ela tem 3 fases. Tem a fase aguda, a fase crônica e a fase assintomática. A fase aguda é logo nos dias que o animal adquire o vírus, que ele se infecta. Ele vai ficar triste, não vai querer comer, vai ter febre, muitas vezes apresenta inchaço nas partes baixas, na barriga, ventre, no peito. E ele pode até ir a óbito nessa fase aguda. Na chamada fase crônica, o animal apresenta esses sintomas, depois melhora, volta a adoecer e assim vai, podendo até morrer. Mas alguns cavalos passam direto para a fase assintomática, período em que, como diz o nome, eles têm o vírus, mas não aparentam estar doentes. Tem cavalo que vive assim por anos. Para conter a doença, o Ministério da Agricultura adotou um protocolo que inclui, entre outras medidas, o sacrifício do animal infectado. A legislação está em vigor até hoje e é válida para todo o país, exceto o Pantanal. Aqui, com autorização do Ministério, o criador não é obrigado a sacrificar os animais doentes, como explica Rubens Rondon, gerente de Inspeção e Defesa Sanitária Animal do estado de Mato Grosso do Sul. Sabe-se que sem o cavalo, principalmente no Pantanal, não tem boi. Não tem como o produtor criar, né, a bovinicultura sem o cavalo. Então a reposição é muito difícil. Por conta disso, a gente dá a opção ao produtor de marcar esse animal como positivo para anemia infecciosa e não necessariamente exige o sacrifício desse animal como é exigido no restante do estado. Estima-se que a tropa de equídeos de todo o Pantanal tem em torno de 100 mil animais. E pelos estudos da Embrapa, pelo menos 40% desse rebanho é portador do vírus da anemia infecciosa equina. Quando o vírus entrou no Pantanal na década de 70, ele encontrou um ambiente propício. O que é esse ambiente propício? Nós temos o vetor natural, um dos vetores, né, que é a mutuca, que suga o sangue e que pode transmitir o vírus
quando passa de um animal para o outro. Mas, de acordo com as pesquisas, a mutuca está longe de ser a grande vilã dessa história. Ela só é responsável pela transmissão de 5% dos casos de anemia. Doutora Márcia afirma que o principal disseminador da doença foi e ainda é o homem. Uma única gota de sangue contaminado com o vírus da anemia pode infectar dezenas de animais. O uso incorreto de instrumentos e ferramentas de trabalho foi e ainda é o principal disseminador da doença nos rebanhos pantaneiros. Antigamente, agulha e seringa descartáveis eram caros, então se usava aquelas de ferro. E se usava a mesma agulha, a mesma seringa para muitos animais. Então, quando existe esse compartilhamento, se o primeiro animal que recebe o medicamento, a vacina, por exemplo, tiver o vírus, e aí se usa a mesma agulha para o segundo, o sangue que ficou na agulha, que parece uma quantidade muito pequena, tem milhões de partículas virais e pode infectar todos os outros. Na fazenda da Embrapa Pantanal, que já é área livre de anemia, os pesquisadores trabalham para conscientizar os criadores de que é possível barrar o avanço da doença tomando algumas medidas de manejo. A primeira delas é usar apenas material descartável na hora de tratar a tropa. O importante não é só trocar a agulha, mas trocar também a seringa. E, depois de utilizados, a gente descarta num recipiente de parede grossa, né, e que possa ser tampado. Isso é lixo hospitalar. Hoje é muito caro comprar uma seringa e uma agulha para cada animal? Vamos dizer 50 centavos o conjunto de agulha e seringa. Por animal, fica muito mais caro perder um animal para anemia infecciosa. Agora, para coleta de sangue de qualquer animal, o que a Embrapa recomenda e preconiza é o uso desse outro tipo de equipamento aqui, que é um equipamento que extrai o sangue a vácuo, é isso, Márcia? Isso, esses tubos, eles são fechados e tem vácuo aqui dentro. Então, na hora de fazer a coleta, esse aqui é introduzido na veia do animal e depois disso, é isso aqui, a gente obtém o sangue que fica dessa forma aqui. Coleta limpa, sem sangue escorrendo, a gente só retira o tubo e está prontinho para ir para o laboratório. Outro problema de manejo que contribui para espalhar a doença é o compartilhamento da tralha de montaria, especialmente das peças que podem causar ferimentos e sangramentos, como freios, bridões e esporas. E esse aqui também, esse aqui é um bridão para domar, mas se a pessoa não saber mexer com ele, ele machuca muito a boca do animal, esse aqui. E essa espora aqui também. Nossa, essa espora muito pontuda é ruim, aí, né? que a pessoa usar no animal, transmite a doença para o outro animal, que ela fere, sai sangue, corta, fura aí. Então transmite. Então se a pessoa usar esse aqui, machuca muito o animal. Se a fazenda não tem uma tralha para cada animal, o correto é fazer a desinfecção do equipamento logo após o uso. E não é difícil. Basta lavar bem as peças com escova e uma mistura feita com 10 litros de água e 100 ml de detergente. E depois colocar tudo para secar ao sol, que é um desinfetante natural. A Embrapa também aconselha trocar esporas afiadas por esse outro modelo, com pontas grossas e arredondadas, que cutucam, mas não ferem os animais. O mais cuidado que a gente tenha com o animal da nossa montaria é mais de bom para você cuidar do seu animal, proteger a saúde dele, sabe? Um dos entraves para o controle da anemia é o preço do exame que detecta a doença. Para ter valor legal, o sangue tem que ser coletado por um veterinário credenciado pelo Ministério da Agricultura. E o teste só pode ser realizado em um laboratório também credenciado. Isso tudo não sai por menos de R$ 150 por animal. Você sabe distinguir assim no campo, no meio do rebanho, quem está com anemia e quem não está? Não. Por quê? Eu acho que é muito difícil, né? Porque a anemia não consegue ver, acredito eu, em olho nu. A gente vê, assim, sabe que está com anemia quando o animal já começa, já está no auge da doença, já na terminal. Aí ele já começa a emagrecer, aí você vê que ele está. A Embrapa fez um experimento comparando o desempenho de animais sadios com cavalos infectados pela anemia. O teste foi executado pela professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Adalgisa Rezende. Ela é veterinária e doutora em nutrição e fisiologia de equinos. Quantos animais vocês avaliaram nesse experimento? Então, nós avaliamos 16 animais. Eram 8 soropositivos para anemia infecciosa equina e 8 soronegativos.
A Dalgisa submeteu os animais a um teste de esforço físico, onde eles tiveram que percorrer 1.200 metros em andamentos diferentes. Primeiro no passo, depois no galope e finalmente numa carreira intensa. A cada bateria de esforço, ela mediu os batimentos cardíacos, o número de vezes que o cavalo respira e a quantidade de lactato, uma substância produzida pelo cavalo durante o esforço. O resultado foi conclusivo. O animal negativo, ele trabalhou 40% mais do que o positivo. Foi uma surpresa para muita gente, porque tem uma crença dentro do Pantanal, os fazendeiros, de que o cavalo positivo trabalha como negativo. Então eles não controlam, alegando que não, para que eu vou controlar? O cavalo trabalha bem. Realmente o cavalo fica bonito, gordo, não manifesta a sintomatologia clínica clássica. Mas o teste mostrou que o cavalo positivo, ele teve um desempenho muito inferior ao negativo. Esse resultado mostra que o criador que não controla a anemia precisa de quase o dobro de cavalos para fazer o mesmo serviço. Daniel Marinho é um desses criadores. Hoje mantém uma tropa com mais de 1.000 cavalos para atender a necessidade de 12 fazendas. O que a gente usa é mais ou menos 4 cavalos para cada peão, né? Se você não tivesse cavalos com anemia, você precisa de menos animais, né? Com certeza. Você já fez a conta do custo que isso dá para você? Olha, nunca fiz exatamente assim, nunca fiz essa conta, mas eu acredito que se desse para diminuir metade quase dos cavalos, né? E diminuir metade da despesa, quer dizer, é bastante coisa. Daniel diz que até gostaria de fazer o controle da doença, mas ainda não encontrou uma forma de encaixar a despesa e o trabalho extra nas contas da fazenda. A dificuldade começa primeiro na identificação precisa dos animais que tem o problema, né? Além de ter a dificuldade de fazer o exame, ainda existe a transmissão da doença também, mesmo dos animais que não têm para os que têm. E isso também é um grande desafio, né? Sim. De você evitar a transmissão, porque você descobrir quem tem anemia não resolve o problema, né? Tem que evitar que o vírus se propague. Imagina uma raça dessa, ela presta um serviço valioso ao homem. Ela vive de recursos naturais, com esse capim que a natureza deu, com poucos cuidados, porque aqui a gente faz a seleção de animais realmente adaptados ao seu ambiente natural. E olha só a qualidade desses animais. Então, eu acredito muito nessa raça, acho que ela tem um valor enorme, ela presta um serviço valioso ao homem pantaneiro e eles precisavam dar esse retorno para esses animais, né? Um agradecimento a eles, né? Eu acho que nós teríamos que tirar a anemia do Pantanal.